Olá, Garanhuns, pastor Cleiton e pastora Viviane, que bom falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre criação de filhos, rapidinho, só para encorajar vocês aí no Descoberta. Alô, Garanhões! Então, pessoal, eu vejo muito na igreja pessoas que não sabem criar os filhos, né? A gente vê isso o tempo todo, pessoas que não sabem criar filhos. Às vezes pessoas são duras demais, às vezes deixam o filho correr solto demais. Então vamos só falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Vocês sabem, nós temos 4 filhos, cresceram dentro da igreja, cresceram arrumando as coisas da igreja, cresceram montando tudo da igreja, cresceram chegando cedo no culto, saindo tarde do culto, cresceram na igreja, como se fosse uma família de circo, né? Tudo ali na igreja, e nenhum deles desviou, todos eles seguem o Senhor. Hoje estão numa outra igreja, porque moram em Dallas, mas mesmo assim estão servindo, trabalhando no louvor, trabalhando em outras coisas, porque eles amam Jesus. Como é que isso é feito? Olha, eu não sei exatamente, mas eu vou passar a nossa experiência. Diz aqui em Efésios capítulo 6, diz o seguinte: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite seu pai e sua mãe. E isso é o primeiro mandamento, e tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e que você viva muito tempo na terra. Agora o próximo versículo é muito forte também, diz o seguinte: pais, isso aqui é com a gente, pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Eu já vi pai irritando o filho tanto, não faz isso, não faz aquilo, o tempo todo querendo controlar, e continua falando o seguinte: não trate o seu filho de uma maneira que faça eles ficarem irritados, pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e ensinamentos cristãos. Então, a chave para criar filhos é o seguinte: a chave é autoridade. E tudo que nós fazemos na nossa vida ou aumenta a nossa autoridade, ou então diminui. Então, se você precisa gritar porque você já não tem autoridade. É isso. Se você precisa forçar, você já não tem autoridade, então você está usando uma forçação de barra. A realidade é que seus filhos têm que te obedecer porque você falou. Então, na nossa casa, a gente sempre instituiu obediência de primeira vez, né? O que pais normalmente falam, eles falam assim: olha, faz isso, e a criança fala: não vou fazer. Aí o pai fala assim: olha, já falei, hein? E o filho fala: não vou fazer. E aí os pais falam: vou contar até 3. Aí o pai fala assim: 1, 2, e aí, 2,5. E aí fala assim: eu não falei que tem que fazer. Aí o pai fica irritado, e aí naquele cenário o filho peita assim, o filho pensa: eu tenho autoridade, e tem mesmo. E aí tem uma criança de 2 anos controlando a família toda. É assim que funciona, porque os pais não têm autoridade. Então, na nossa casa, a gente fala assim, a gente ensinou os nossos filhos: quando a gente fala, se obedece a primeira vez. Não tem que contar, não tem que fazer nada, obedece a primeira vez. E se não obedecer, tem uma consequência. Pum! Não tem briga, não tem nada, não tem conversa, não tem argumento. A gente não argumenta com os nossos filhos. Ou faz, ou então leva para o quarto e explica para ela de uma forma que ela nunca mais vai esquecer. E aí, o que acontece? Você tem alguns episódios difíceis, mas a maioria do tempo está muito bom. Então, a maioria do tempo não é uma briga o tempo todo, né? O que você acha, Redel? Bom, eu acho que também é importante para a sua batalha não precisa ser com qualquer coisa, sabe, pequena. Então, você precisa escolher as suas batalhas, aqueles que realmente você precisa ganhar. Então, não é: senta aqui, não, senta aqui, e trocando a sua mente, ou o que acorda com o que você quer. Mas, em vez disso, a gente segue nossas correções através dos princípios de Deus. Tipo, desobedecendo. Desobediência? Desobediente significa quando você fala: não pode mentir.
Então, e se eles fazem, isso é uma coisa grave, na nossa opinião. E então isso leva a algumas consequências mais severas do que os outros. Então, você precisa escolher as suas batalhas, o que você realmente vai lutar para ganhar ou não, entende? Então, não é qualquer coisa pequenininha, mas obediência ou comportamento, tipo, na mesa. Então, a gente senta na mesa e todo mundo tem expectativas de como agir. Não ficar de pé numa cadeira, não joga comida, come bem, usa o garfo, faca corretamente. Então, essas coisas que a gente ensina e se leva a um nível de obediência ou desobediência é uma coisa bem mais grave do que as coisas pequenas. Em resumo, só para terminar, toda criança precisa ser corrigida. Mas se a correção o tempo todo tiver correção, é irritante, ninguém aguenta, você não aguentaria se alguém... Não faz isso. Então, dê liberdade para os seus filhos. Mas quando for corrigir, corrija para valer. É isso aí. Corrija pouco, mas na hora que corrigir, que não haja dúvida no quarteirão todo que houve uma correção. Então, o que vai acontecer? Seu filho vai ter liberdade, mas quando ele realmente passar da linha em alguma coisa séria, vai ter uma consequência séria. E ele vai lembrar disso e o que vai acontecer? Ele não vai querer nunca mais passar por esse procedimento. Então, criança é criança, deixa eles brincar, deixa eles ser criança, mas quando eles fizerem alguma coisa séria, desobedecer você, mentir, algum problema de coração, então você vai lidar com eles fortemente. Ok? Garanhuns, nós amamos você, pastores Cleiton, Viviane, amamos você. Amém. Deus te abençoe. Beijos.